E aí, vejam só. De novo, ó, minha crítica não é contra a operação como um todo. O Lava Jato fez muita coisa boa. Agora, tem eventuais coisinhas que vale a pena a gente dar uma certa pontuada. E vejam só. Só uma matéria num conjunto também interessante, que fala o seguinte, ó, especialistas ensinam como converter um idealismo em dinheiro. A gente tá chegando pro desfecho. Daqui uns 10 minutinhos, uns 5 minutos a gente chega lá. E o Renato diz, ó, a cada dia que passa, fica mais evidente que o lavajatismo era, além de uma máquina de perseguição, um grande negócio. Quem tiver paciência, leia a nota. E tá aí. Fui lá eu, leio a nota meio grande, tirei aqui só alguns parágrafos. O panteão da glória da advocacia, ele fala aqui um monte de coisa nesse primeiro parágrafo, mas ele quer falar o seguinte, ó, o lavajatismo sempre se baseou em algumas coisas, sabe? Você aparelhar uma parte, você ter alguns procuradores para poder lhe ajudar, você ter o juiz, você ter a máquina jurídica, você ter um respaldo da mídia, a mídia amiga, o Ministério da Propaganda, o antagonista. Outra coisa que eles fizeram foi pegar algumas pessoas para ter respaldo na academia. E aí o Conju, que é basicamente a mídia que os advogados mais leem, sabe, no ambiente jurídico, é que mais tem peso, é o Conju, e fez essa crítica, falando o seguinte, que falando do Joaquim de Arruda Falcão, que diz que nos últimos anos ele emendou um cargo no outro, foi diretor da FGB, conselheiro no CNJ, diretor da Fundação Roberto Marinho, até titular Academia Brasileira de Letras. Tá vendo? Cara aí, pô, o cara fala uma coisa, é especialista. Sabe aquela matéria? Segundo especialistas, é esse cara aí. Nos julgamentos apelidados Mensalão e Lava Jato, Falcão foi promovido a constitucionalista. Seu currículo tem uma falha. Ele nunca divulgou. A divulgação das conversas de Curitiba, lá do hacker, mostrou outro papel do Falcão. Ele, assim como o Bruno Brandão, da ONG Transparência Internacional, que o antagonista adora trazer para o público e usar para respaldar as movimentações lavajatistas, era membro honorário da Força Tarefa. A missão visível da dupla era dar respaldo acadêmico ao movimento lavajatista junto à imprensa. Fazem até hoje. Mas tinha um pé no mundo dos negócios. Esse pessoal tem, né? A Transparência Internacional, inclusive, tem um pé na Open Society Foundation, né? O Jorge Soros patrocina. Com a expertise da FGV, arquitetou-se um negócio chamado Lava Jato Global, destinado a ser algo como uma indústria internacional de compliance. Não, deixa que nós seremos os responsáveis, sabe? Nós somos especialistas em escrever regras anticorrupção, regras para empresas de políticas internas, sabe? De fazer negócio compliance. O que o Boro está fazendo hoje em dia? Esse pessoal está tentando fazer isso há muito tempo. Aí você vê, ó, quase ao mesmo tempo em que se urdia em Curitiba a Fundação Dallagnol, um empreendimento que daria aos procuradores um orçamento de 2,5 bilhões, em Brasília, o procurador Anselmo Lopes, com Falcão e Brandão, planejaram outra forma de converter o prestígio da Lava Jato em dinheiro. O acordo de leniência da JF previa que o grupo empresarial investiria algo de 2 bilhões em projetos sociais. Mas, quando os empresários souberam que Anselmo, Falcão e Brandão queriam tomar o lugar da JF na administração financeira dos fundos, o acerto encalhou. Ó, a empresa ia pagar lá um projeto social 2 bilhões, só que a empresa só ia dar o dinheiro. Quem ia gerenciar a parte financeira eram os especialistas em compliance, os lavajatistas. Vai vendo. O partido dos procuradores. E aí você vê, ó, pelas conversas hackeadas conhecidas até agora, não se sabe se em outros negócios, né, esse consórcio deu bem. Vai que eles tentaram várias vezes. Mas aparentemente, ao menos para o Joaquim Falcão, a casa começou a cair. Ele foi afastado da Fundação Roberto Marinho e da Fundação Getúlio Vargas. O projeto criado por Falcão para enfraquecer os ministros do STF não foi encerrado pela FGV. Os pesquisadores, sem respaldo técnico ou científico, fabricavam conclusões absurdas para tolher ministros que ousavam desobedecer a Curitiba. Olha só, a gente falou do Fux. O Fux já não está fazendo meio que eles querem, já bate. Fux, você tem que trabalhar. Já vem imprensa, dá pancada. Uma das lorotas criadas foi de que mais de 90% das decisões da corte são monocráticas. E aí o conjunto tem lá tudo juridiquês para explicar isso daí. Mas a questão tá mostrando, ó, quem não faz o que a gente quer é pancada. A gente vai usar a pressão de toda a mídia contra o STF. Não que o STF seja santo, mas você sabe como é o modelo lava-jatista. E olha só onde a gente quer chegar. Pega aqui o Roger. O Roger é um cara inteligente.
é um cara de direita. Inegável. Mas as pessoas no Brasil, esse pessoal, o lava-jatismo, eles conseguiram, sabe, sequestrar a pauta anticorrupção. É como se a pauta anticorrupção só fosse deles. Só eles sabem o que é anticorrupção. Não tô falando do Roger. E aí, eles conseguiram vender essa ideia para a sociedade que só se combate corrupção se tiver lava-jatismo. Se não tiver nada no Brasil... Gente, nada no Brasil combate corrupção. Só a lava-jato. Sabe? Se acontecer alguma coisa... Por exemplo, tá tendo lá alguns procuradores na Bahia eu sei que já teve, que aí tomaram um sol quadrado. O ar se movimentou. Veio pra GR, pra Lindora, várias coisas. Pro pessoal, isso daí não é combate à corrupção. O Witzel foi pego aí, foi afastado. O Mário Peixoto foi pego lá nos esquemas estranhos. O Rei Arthur lá no Rio. Isso daí não foi lava-jato. Mas pra esse pessoal, isso não é combate à corrupção. Mas o Roger, mesmo assim, é um cara inteligente mesmo, tá do nosso lado. Mas por causa da mídia bombardeando essas matérias, acaba às vezes caindo numa pegadinha como essa. Isso aqui é uma pegadinha. Eu entendo o sentimento do Roger, eu entendo até o que é que ele sente ao compartilhar isso. Mas olha só essa matéria. Veja se não é padrão entre várias pessoas de direita. E tá o seguinte, ó. A volta do mecanismo. Sim, é uma porcaria. Mas era isso ou cabe soldado? Eu não sei que tanto reclamam. Não ajudam em nada, atrapalham. Eu também preferia uma solução rápida, mas ela não existe. Somos um país de corruptos e uma andorinha não faz verão. É meio que fosse uma fala de Bolsonaro falando, cara, não tem o que fazer, a gente tem que ir aqui ver, conversar, trazer políticos para perto. E aí estão querendo falar que o governo recriou o mecanismo. Eles estão querendo basicamente falar que o governo Bolsonaro recriou um mensalão, está comprando pessoas, está fazendo isso, está fazendo aquilo a outro. Gente, ó, ainda que o governo tenha liberado alguma emenda que seja, sabe, para conseguir qualquer apoio, pessoal, uma coisa é o mensalão, você pegar um dinheiro de algum setor, de uma empresa pública, dar mala, a cueca, diversas coisas para alguém. Outra coisa é você ter uma emenda pública que não vai pro bolso do deputado. Essa emenda é o seguinte, o cara quer uma obra naquela cidade, fazer lá a estrada, o pessoal daquela cidade fala, rapaz, foi o deputado X que fez essa obra, foi? Foi ele que ajudou a trazer o dinheiro pra nossa cidade? Pô, para, eu vou votar nesse cara. O cara tá melhorando minha cidade. Não vai pro bolso do político. Vai pra obra. Aliás, pode até tentar desviar nessa obra de alguma forma. Mas vai pra uma obra. O pessoal tá tentando comparar o mensalão, o petrolão, com alguma possível negociação que o governo tenha feito. Mas o mecanismo voltou. E o Jorge ainda fala, ó. E quem mais vai redigir isso? Concordo que não existe uma solução rápida, já que o problema é o sistema político criado com a Constituição de 88. A solução é uma reforma política onde acabe com o presidencialismo de coalizão, ou melhor, corrupção. Acho que tá tentando juntar coalizão com corrupção. Mas, pessoal, ó, é uma faca de dois gumes. Beleza. A gente vai acabar. Tá. O presidente então vai ter força de fazer tudo que ele queira ser um congresso. E se a esquerda ganhar? Vai tá bom? Se a esquerda ganhar, então, ótimo. O presidente vai ter poder de fazer o que ele quiser, ser um congresso. A gente sabe que hoje o congresso nem de perto é o que a gente quer. Mas e aí? Qual é o meio termo? Qual é o meio termo? Vai dar mais poder pro presidente? Vai dar mais poder pro congresso? Vai ficar num vai, não vai? Em que pé a gente... Qual é o ponto que fica bom e fica ruim? Que fala assim, tem que acabar com coalizão, tá? Qual é a ideia, então, pra colocar no lugar? Eu não tenho. Eu tô disposto a discutir isso daqui. Eu não tenho uma ideia, mas eu tô disposto a ouvir e às vezes até, não, beleza, isso aqui parece interessante, vamos ver se você vai para frente. Mas você percebe, só você criticar uma coisa, tá, e qual é a ideia pra colocar no lugar? Se a ideia é colocar no lugar é só dar mais poder pro presidente, enquanto Bolsonaro eu vou apoiar, né? Pra mim, pro meu lado tá bom, é Bolsonaro. Mas aí se viesse, sei lá, em 2038, cara de esquerda no Brasil, a gente vai reclamar, né? Pô, aí não tá bom, né? O presidente tem muito poder.